Boa noite, família. Boa noite, família. Vocês estão bem? Felizes? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Rever amigos. Estar aqui nessa comunidade tão amada, tão querida. E mais feliz ainda em saber que domingo vai ser um dia de salvação, né? A palavra fala que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Então vai ter festa no céu e vai ter festa aqui na terra também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, o pastor Carlos começou uma série quarta passada. Baixa um pouquinho o fundo para mim. Que se chama De Volta à Vida. Você pode repetir isso? De volta à vida. Falei. Isso. Muitas vezes nós não morremos, mas precisamos voltar a viver. Às vezes tem pessoas que estão em coma, ela não morreu, mas ela não está vivendo. Faz sentido? Mas hoje nós vamos entender, e eu tenho certeza que Deus vai falar com todos vocês que estão aqui nessa noite. Alguém pergunta para mim por quê? Não, só vou falar se todo mundo perguntar, senão não falo. Isso. Um pouquinho mais alto. Isso. Porque quando nós estávamos vindo para cá, nós entramos no carro, a Karine perguntou para nós se nós tínhamos mexido com óleo ungido. Aí eu fiz uma piadinha para não, Karine, é porque eu sou cheiroso mesmo, tá? Ela falou, não, pastor, é cheiro de óleo ungido. Eu falei, então é a presença de Deus. Ela falou, com certeza, hoje vai ser poderoso. Então eu não tenho dúvidas que hoje vai ser poderoso aqui, amém? Pastora Carol, antes de eu começar, eu quero que você venha aqui. A pastora Aline vai te abraçar. Eu estava vindo para cá, Deus pediu para entregar algo para você, tá bom? Depois nós vai para a palavra. Amém. Ele pediu para eu falar para você que ele tem muito orgulho de você, assim como nós temos. E para você não ficar se escondendo nas rodas, nos bate-papos, com medo ou se sentindo menor. Ele sonda seu coração e ele vê o tanto que você observa todas as coisas que tem acontecido no reino. E você é muito querida para ele. E para nós é óbvio, mas para Deus às vezes nós precisamos ouvir dele que nós somos queridos, amados. E ele pediu para eu falar com essas palavras. Ele sente muito orgulho de tudo que você tem feito, de todas as noites, de todas as vezes que você medita na palavra, de todos os atendimentos via WhatsApp, de todos os momentos que você dedica andando de carro para lá e para cá para atender a igreja do Senhor, todas as vezes que você começa a se indagar se você está sendo uma boa pastora, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Ele tem falado ao meu coração e ele pediu para te entregar que ele tem muito orgulho de você. Continue em nome de Jesus nessa força, que ele vai te dar a vitória dia após dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Aleluia. E receba um batismo de amor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Muito bom rever o Eduardo. Meu Deus. Tem pessoas que Deus nos dá como amigos de graça, né? E é tão bom ter. Eu acho que o maior presente que uma pessoa pode ter é amigos, né? Amigos não. Porque amigos traem. Fala assim, amigos traem. Ah, pastor, o que é isso? Sim, Judas era amigo de Jesus, sim ou não? E o que ele fez? Mas a palavra vai falar em Provérbios que existe amigos. O povo sabe Bíblia aqui, pastor Carlos? Cadê você, pastor Carlos? Senta aqui na frente que eu quero olhar a sua cara. Ele me inspira. Ele é igual a Aline, preciso ficar olhando pra ele. Fica com ciúmes não, tá, Carol? Nós somos irmãos. Então vocês são irmãos. Não só irmãos em Cristo, não. Eu considero vocês de verdade mesmo como irmão. O outro irmão é abençoado. Olha o nome do profeta. Oséias. O irmão Natan. É tudo nome bíblico? Só você que não, né, Eduardo? Então é bíblico também. Ah, meu Deus. E você, irmã? Olha lá. Deus está aqui nessa noite, irmãos.
Só a Frank. Depois eu vou orar por você. Tô brincando. Brincando, irmãos. Amém. Amamos vocês, tá? Vocês são amigos mais chegados que irmão. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em Ezequiel. Profeta menor, capítulo 37. Nós vamos ler do 1 ao 10. Ok? Amém. Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 10. Eu espero vocês abrir. Todo mundo, quando vocês abrirem, vocês falam amém, ou glória a Deus, dá um sinal de vida aí, tá bom? Amém. Glória a Deus. Vamos ler? Todo mundo abriu? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, fala misericórdia. Então vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Aleluia. Meu Deus, tem alguém vivo aqui nessa noite? Por favor, cutuque a pessoa do lado e fala assim: se você não estiver vivo, você vai voltar à vida hoje. Eu não vim aqui só fazer uma visita, amém? Eu vim aqui trazer vida nessa noite para você, irmão. Aleluia. Então, por favor, fecha seus olhos um minuto e vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui nessa noite reunidos em nome de Jesus, para, Senhor, pregar a palavra e declarar vida nessa noite. O Senhor Deus falou com o pastor Carlos acerca da vida de volta ao nosso corpo, à nossa igreja, a todos que aqui estão, e eu tenho certeza que a todos que chegarão ainda aqui. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo flua nesse lugar. E eu declaro que no raio de 5 quilômetros desse lugar, se houver demônios alojados, que eles partam em retirada agora. Senão eu darei ordem aos seus anjos, e eles serão como fogo, e mandarão todos esses demônios embora. E eu declaro que todos que chegaram aqui hoje caídos, voltarão embora voando como águia. Todos que chegaram aqui cansados, sairão daqui restaurados pelo poder que existe na sua palavra. Nós te agradecemos e nós te bendizemos, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nós lendo aqui o profeta Ezequiel, nós vamos ver alguns detalhes do qual o Espírito Santo do Senhor leva ele a um lugar. E é muito interessante porque quando nós vamos receber a unção do Espírito Santo, ou quando nós estamos no Espírito, nós temos visões
boas. Nós contemplamos maravilhas do Senhor. Nós choramos de alegria. Tem muitas pessoas que sorriem de alegria. Tem pessoas que saem rodando no manto de alegria. Tem pessoas que começam a profetizar sobre casamento, sobre a vida, sobre um carro novo sobre você, uma casa na praia sobre você. Você que está pegando vai falando amém, tá? Se você não crê, tá tudo bem. Sobre um casamento próspero, sobre alegria na sua casa, sobre uma Mercedes na sua garagem. Mas aqui nós vamos ver Deus usando o profeta Ezequiel num ato muito difícil, porém muito poderoso. E ele leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E de verdade, irmãos, quem já assistiu aqui o filme O Morto-Vivo? Tem gente que nem nasceu, né? Nem era nascido na época. O Morto-Vivo é um filme meio de comédia, meio terror. E a pessoa está vivendo, andando, mas ela não tem vida. Ela existe. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus cria Adão, Ele cria Adão em Gênesis 2, mas no Gênesis 3 Ele sopra o fôlego de vida em Adão. E alguns historiadores vão falar assim, que entre Gênesis 2 e Gênesis 3 é quase 300 anos de diferença. Quer dizer, Adão existiu durante 300 anos, mas ele passou a viver depois que o fôlego de vida entrou nele. E eu quero que você entenda que existem pessoas que estão dentro da igreja por anos, mas estão existindo. Por quê? Porque não tiveram um fôlego de vida soprado nas suas narinas. E aqui Ezequiel, ele chega nesse lugar e ele vê ossos. E Deus fala para ele assim: existe a possibilidade, Ezequiel, desses ossos viverem? E é interessante que Ezequiel não fala assim, não. Ezequiel fala assim, tu sabes. Então, por favor, seja profeta aqui comigo nessa noite. Você consegue? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: para Deus nada é impossível, tá? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A OMS fala assim, que a cada 2 minutos nasce mais de 100 crianças no Brasil. Por que Deus estaria preocupado com um vale de ossos secos? Aí você precisa entender isso. Quando Deus escolhe alguém, ainda que morra, viverá. E talvez você esteja vivo, mas talvez você esteja como um morto-vivo. Desculpa, não fique chateado, porque eu tenho certeza que no final desse culto você vai sair vivinho, vivinho da Silva. E pessoas que é viva dá fruto. Fala assim, eu dou fruto, porque eu sou vivo. Mas a primeira coisa que você precisa entender, que para voltar à vida é preciso, na verdade são 5 coisas. Se você quiser anotar, anote. A primeira coisa, eu acho que é o mais importante, é óbvio, é o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida, ele é fundamental para que você volte à vida. Porque sem o Espírito Santo não existe vida. É igual filho, eu não me lembro mais sem as minhas filhas. Quantos têm essa sensação? Meu Deus, como eu pude viver sem a Heloísa Camartini? Que estranho. É mais ou menos assim, eu não consigo me lembrar sem a presença do Espírito Santo. Porque Jesus, ele fala que ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso ajudador. Primeira coisa que Jesus fala a Ezequiel é assim: vou te levar ao vale de ossos secos através do Espírito Santo. E eu preciso que você passe o cinto aí nessa noite, porque o Espírito Santo vai te levar ao vale de ossos secos, aonde você parou. Põe para mim Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Tem muitas pessoas, Fran, que param e desistem. Tem muitas pessoas que se frustram por causa de pessoas, se frustram por causa de um abandono, se frustram por causa de uma acusação, de uma falácia, de uma mentira, de um abandono, e param, e desistem. Mas a palavra vai falar assim: lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Ele está falando assim: aonde foi que você parou?
O que você fez? Ou o que fizeram para você? Aonde foi? Foi na adolescência? Onde foi na sua juventude? Foi num casamento? Onde foi? Volta lá. Esse lugar talvez é o vale de ossos secos. E quem vai te ajudar a chegar lá, irmãos? O Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. O meu ajudador. O meu amigo. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você é que Deus não é mágico. Na verdade, não existe mágica. Vocês sabiam disso? Quando eu fiquei sabendo disso, eu me frustrei, irmãos, porque eu ia no circo só para ver mágica. Não existe mágica. É um negócio que se chama ilusão de ótica. Deus não faz mágica. Deus faz o quê? Milagres. Mas para o milagre acontecer, você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Segunda coisa que você vai precisar colocar em prática para que você volte a viver é ver como que está os nervos da sua vida. Porque a palavra vai falar assim, que quando ele teve essa visão, ele começa a profetizar, a primeira coisa que começa a mexer nos vales de osso seco é os nervos. Agora imagine essa cena, nervo nascendo. E assim, eu não sei se você sabe, mas o nervo, ele é responsável pela ligação dos ossos ao músculo, que conecta o corpo e que gera movimento. Você já ouviu falar que uma pessoa muito nervosa, ela tem alguns problemas? Ai, tô muito nervoso. Hoje eu fui cortar cabelo. E o meu barbeiro, ele é pastor também, ele falou assim, você tá estressado, né, pastor? Você tá nervoso? Eu falei, por quê, pastor? Deus tá te usando? Ele falou, não, é que você tá com um negócio que se chama, esqueci, não pude esquecer. Dermatite seborreica. Eu falei, e aí? E aí que você precisa acalmar. Sabe o que é isso? Às vezes você lembra de coisas que ficaram lá atrás e você fica nervoso e você não consegue juntar de novo os ossos do músculo e você não consegue andar. E eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que tem os tendões ou os nervos estourados, os maiores sonhos da vida dela não acontecem. Vou te dar um exemplo. Ronaldo Fenômeno, todo mundo conhece. Ele teve uma lesão de nervo, de tendão, que quase o arrancou de uma Copa da qual ele foi campeão futuramente. Sabe o que nós precisamos hoje? Pedir para Deus religar os nervos que por muitos anos ficaram na flor da pele. Os nervos que por muitos anos nós não conseguimos controlar. As emoções. As emoções. A terceira coisa que você precisa ter para voltar à vida é a carne. Como que está a sua carne? Jesus, quando estava no Getsemane, ele pede para os discípulos ajudar ele a observar, porque ele ia orar. E ele chega, os discípulos estão dormindo, ele fala, o espírito está pronto, mas a carne, tem alguém comigo? A carne é fraca. O que a carne faz? Ela dá forma ao corpo, ela traz força, aparência visível. Talvez você esteja feliz por fora, trabalhando no automático, vivendo o que você precisa viver, mas por dentro tá difícil, irmão. O que eu preciso fazer? Você precisa dar ordem para sua carne te obedecer. Deixa eu te falar, você só vai voltar à vida quando você começar a controlar a sua carne. Às vezes a gente fica pensando, né? As pessoas fazem algumas coisas pra gente que dá vontade de pegar pedra e tacar, não dá ou não? Na época de Davi podia, na nossa agora não pode mais. Quem já teve essa vontade? É só eu. Amém. Da carne dá vontade de fazer o que às vezes, irmãos? Fala comigo, de pecar. Viu? O pecado é vontade da carne. A carne dá vontade do que, irmão? De sair correndo e ir embora. De fazer aquilo que não deve fazer. Só que aqui, a palavra do Senhor fala que Ezequiel teve uma visão. A carne obedecendo a um comando do Espírito Santo. Tá difícil controlar a carne? Eu quero convidar toda a igreja a colocar a mão no seu coração. E fala assim, Espírito Santo, me ajuda a controlar a carne. Ela não vai me vencer. Eu não vou morrer
Porque eu, com o Espírito Santo, vou controlar. Fala em nome de Jesus, vou controlar os desejos da carne. E ela vai obedecer a voz do Espírito Santo. Aleluia. Tem pessoas agora aqui sendo tocadas e você não vai ser mais sanguíneo, irmão. Você não vai mais se mover pela carne. Pastor, mas eu tenho... Não vai, o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai dar comando para a sua carne e ela vai te obedecer. Isso é coisa linda, irmão. E é poderoso para você voltar a ter vida. Quarto ponto, não menos importante, que você precisa ter para que você volte à vida. Fala assim comigo, pele. Ela cobre o corpo, protege e dá dignidade. É o que Ezequiel viu. A pele chegando aos ossos. Eu quero dizer para você que você é protegido e guardado debaixo do sangue de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. A palavra vai falar em cima disso que eu estou falando aqui para vocês. Porque todas as coisas, e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. A pele aqui significa que às vezes está doendo, às vezes está sangrando, às vezes está ralando, mas nós precisamos acreditar que se nós estamos debaixo do nosso chamado, debaixo da presença do Senhor, amando Ele, todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Pode ser que você não entenda hoje, mas a palavra do Senhor, ela não falha, e ela fala que pode ser que você esteja morto, você vai viver, porque a morte na ótica de Jesus é um sono. Sono. Jesus vai curar Talita Cumi, uma menina de 12 anos. Ele vai curar. No meio do caminho, ou melhor, antes, ele vai para o cemitério libertar um endemoniado de Gadara. Quando ele acaba de fazer isso, ele vai para a casa de Talita. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue impede ele, querendo uma cura. Nesse meio tempo, Talita Cumi, acontece o que com ela? Ela morre. E aí chega um soldado, um serviçal de Jairo, e fala assim: Jesus, não precisa se incomodar mais, porque ela já morreu. E eu acho muito interessante, porque todas as vezes que Jesus ele é surpreendido com uma voz que fala que a pessoa que ele está destinado a curar morre, ele sempre vai falar uma fala que eu gosto muito de fazer. Ele fala assim: ela ou ele não está morto, apenas dorme. Agora, tá bom, quanto tempo tem a nenenzinha aí? Dorme bastante? Durante o dia? Nem à noite? Mais ou menos? Porque para uma criança crescer, ela precisa fazer o que, irmãos? Dormir. Eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai trazia... Pequenininho não, eu ainda sou. Quando eu era criança, eu ganhei um cachorrinho uma vez, eu queria brincar o dia inteiro com ele, o cachorrinho dormia o dia inteiro. Falei, cara, o cachorro não acorda. Eu ganhei o cachorro para brincar e o cachorro só dorme. Aí meu pai falou: ô Jô, é o seguinte, ele precisa dormir para ele crescer. Às vezes você acha que o seu sonho, ele morreu. Às vezes você acha que a sua família morreu. Às vezes você acha que a promessa que Deus deu para você lá atrás, ela morreu. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Ela não morreu, ela dorme. E na ótica humana e na ótica de Deus, tudo aquilo que dorme está crescendo e ficando no ponto certo, para quando for a hora certa, vai acordar e vai acontecer na sua vida. Aleluia. Fala: meus planos não morreram. Fala aí. Não, desse jeito vocês estão muito... Não, domingo é batismo, irmãos. Por favor, fala para alguém então do lado, para ver se você fala mais alto. Fala assim: os seus planos não morreram. Não, fala com um pouquinho mais de raiva, irmão, porque Satanás está querendo mentir para você que os seus planos morreram. Satanás está querendo falar para você assim, que a sua casa já não tem mais jeito. Satanás está querendo falar para você assim, que você não tem mais jeito. Satanás está querendo falar assim, que você não é amado, que você não vai dar certo. Fala para a pessoa do seu lado: os seus planos não morreram.
Eles apenas dormem. E a hora que acordar, vai fazer a diferença lá na sua casa. Aleluia. As pessoas não entendem o agir de Deus. Dona Ana, outro nome de Bíblia. Dona Ana. Uma vez eu parei na igreja 8 horas da manhã, Du, para orar. Ó, para você ver. Domingo. E eu tinha um Voyage 86. Eu chamava de Land Rover. Eu profetizava. A pastora não gostava dele porque ela estava grávida, a embreagem era dura. Ela embreava, parecia que a Heloísa ia nascer. E eu parei, encostei, entrei para orar. Aí um menino que estava na igreja nossa falou assim que ele parou no mesmo lugar que eu. Por quê? Porque eu parei, entraram e roubaram meu carro. Eu falei, meu Deus. E sabe aquela fase, irmão, que tudo dá errado? Quem já passou por isso? Já, Aninha? Ana também, né? Já, irmão, já passou? Ou é só eu que passei? Ou eu que passo? Tudo dá errado, né? E aí você chega a pensar assim, às vezes compensa viver do jeito errado, porque parece que quem vive errado, vocês já pensaram isso também? Deixa a religiosidade para fora, irmão, vamos ser gente como a gente. Eu não sou Homem-Aranha, não. Sou ser humano como você. E você fala, Deus, onde que tu estás? E de repente, saímos todo mundo ali para resolver, tentar achar o carro. Foi um para um lado, outro para o outro. Fechamos 3 lados da cidade, aqui em Santo Antônio de Posse. Achamos o carro. Falei, meu Deus, né? Como é que tá a minha Land Rover? 10 de 500. Enfim, entramos dentro do carro. Ele tinha um segredo. E ele parou, porque o segredo ativou. O cara achou que era gasolina. Ele encheu o tanque do meu carro. O carro não pegou. Resumindo, o cara pegou meu carro só para abastecer para mim. E à tarde nós fizemos um churrasco para comemorar. O que eu quero declarar para você com isso? Que às vezes hoje, a cólera que está no seu coração, aquela angústia que está no seu coração, aquilo que parece para você que é uma derrota, aquilo que tem tirado a sua noite de sono, vai resultar em festa, em alegria. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. E a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai falar assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ou subiu ao coração do homem ou da mulher, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Por favor, dá glória a Deus. Obrigado, amor. Tem alguém vivo comigo? Daqui a pouco vocês vão voltar à vida. Glória a Deus. Pastor, mas eu estou aqui respirando. Não, benção, estou falando vida espiritual. Porque Adão, quando peca, ele não morre fisicamente. E eu quero te falar uma coisa: a pior morte que uma pessoa pode ter não é a física, é a morte espiritual. Aí é barra. Quinto e último ponto. Estou sentindo uma música aqui, Du. Eu acho que esse tom menor aqui é si menor. Depois você entra junto que nós vai... A palavra fala assim, Sara e Natã, que de repente Ezequiel, olhando aquilo ali, ele vê os ossos chegando dos lugares. Quem já viu aqui uma caixa de osso no dia 2 de novembro? Quando você já nunca viu? Já? Dia 2 de novembro é Corpus Christi. Não, é Finados. 2 de novembro é Finados. E Finados, não sei se aqui é assim, mas eles abrem a caixa de osso. Quando eu era pequenininho, meu pai levava... Olha pra você ver os lugares que meu pai levava, irmão. Por isso que às vezes a gente tem trauma, né? Hoje eu entendo. Deus tá falando comigo aqui agora. Deus tá trazendo vida pra mim hoje também. E ele pegava eu no colo e falava: olha aqui a caixa de osso, Jô. Meu pai é muito louco. Cada osso é um fêmur aqui, é uma tíbia lá, é um crânio aqui. E a palavra fala assim, que de repente Ezequiel viu os ossos chegando cada um no seu lugar. O que eu entendo com isso?
que hoje Deus está colocando cada coisa no seu lugar. Por mais que doa, Ele está colocando cada coisa no seu lugar hoje. Só confia. Ele está ajustando algumas coisas. Fica só de olho, irmão. Não toca a mão naquilo que Deus está fazendo, não. Porque quando você põe a mão, Deus tira dele. Você põe a sua mão, Ele tira dele. Quando Ele põe a mão dele, você tira a sua. Confia. Ele está colocando cada coisa no seu lugar. O que significa ossos? É a sustentação do corpo. Deus está mexendo lá na sua casa hoje. Deus está mexendo no seu coração hoje. Deus está mexendo no seu chamado hoje. Ele está trazendo estrutura para o lugar. Ai, pastor, às vezes você é mulher, você quer tomar o lugar do seu marido na sua casa? Não. Deixa ser amada. Deixa ser cuidada. É bom ser cuidada pelo Natan, Sara? É, né? Ah, mas o seu marido é bênção. Ah, mas minha esposa, sua esposa é bênção. Às vezes ela me irrita, a minha também, irmãos. Mas é bênção. E ao contrário também? Aleluia. Mas é bênção. É a base do organismo. Deixa Deus desconjuntar você. Porque às vezes para você viver seu propósito, você precisa ser desconjuntado. Às vezes para você ressuscitar, você precisa ser desconjuntado. Pastor, mas isso que você está falando não está na Bíblia? Tá. A palavra fala assim que quando Jesus foi pregado na cruz, aquela cruz não era dele, era de quem? De Barrabás. E não servia para ele. E a palavra fala assim que eles puxam o braço de Jesus até desconjuntar, para que sirva. Às vezes Deus está querendo te desconjuntar nessa noite para poder curar, cuidar de você. Quem já viu aqui como que um pastor cuida de ovelha? Quando uma ovelha faz alguma coisinha de errado e sai do lado, ele vai lá, pega ela e ele quebra a patinha dela. Para quê? Para que ele possa cuidar dela. Coloca ela aqui, com a cabeça aqui. Para quê? Para que ela possa ouvir as batidas do coração do seu pastor. Pastor, está tão difícil. Está doendo. Parece que Deus não está fazendo nada, ou parece que Deus está fazendo dar tudo errado. Ele está cuidando de você, irmão. E eu consigo ver ossos chegando no lugar hoje. Agora, a palavra vai falar, quem eram esses ossos? Fala assim comigo, soldados. Soldados. Eu vejo soldados sendo ressuscitados nessa noite. Pastor, não tem mais condições, pastor, tá... Eu vejo um exército de Cristo sendo levantado nessa noite. Pastor, eu tenho tanto tempo já que eu acho que não vai funcionar. Deixa eu falar, Eliseu, depois de muito tempo, velho, morreu. E a palavra fala assim que ele foi enterrado. O osso dele, os ossos dele foi jogado. E não é igual é hoje, que faz um túmulo de cimento. Não, é jogado na terra. E estava tendo exército, estava tendo guerra. E conforme os soldados de Israel iam morrendo na guerra, pegavam os corpos e jogavam nesse lugar. Os corpos que caíam em cima dos ossos de Eliseu ressuscitavam. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus tem uma promessa, ainda que você esteja morto, você vai fazer milagres através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, deixa Deus colocar ordem. Está faltando pele, deixa Deus pôr. Está faltando tendão, aí não tem mais ligação, não tem mais ligamento, deixa Deus fazer a ligação de novo. Está faltando ossos, eu não sei, está tudo, deixa Deus colocar os ossos nos devidos lugares aí na sua vida, irmão. E Deus ressuscitou o exército de Israel nessa visão. Você acha que você está aqui na Igreja Pedras Vivas hoje de Arthur Nogueira por um acaso? Vamos ser sinceros? O tempo está muito bom para você ficar em casa assistindo Netflix. Eu louvo a Deus, vocês duas, com criança. Enquanto nós estávamos louvando aqui, você de branco, eu vi a Deus justando os ossos na sua vida. Agora, uma coisa você precisa saber. Você vai perceber que quando as crianças vão crescendo, às vezes eles choram.
chora à noite, chora. O que é? E leva no médico, não tem nada. Faz exame, irmão, não tem nada. Faz ressonância, não tem nada. E o que é? O médico vai olhar bem para sua carinha e vai falar assim: pai, mãe, o que é? Tá crescendo. É um negócio que se chama dor do crescimento. E às vezes dói, irmão. Mas confia. Que posso ver se não vale de ossos secos? Coloque de pé no seu lugar. Que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do céu há muito tempo. Foi alegria pela palavra, filho do homem, mude a história, ressuscita, ressuscita. Deixa o Espírito Santo agora desconjuntar você. Se você precisa ser tocado nessa noite, levanta suas mãos bem alto. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Por favor, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, amor te tomando vida. Ressuscita. Aleluia. 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 Eu quero orar por algumas pessoas específicas nessa noite. Eu não quero orar para você se converter, não, voltar para Jesus, eu aceitar Jesus. Nada disso, nada disso, nada disso. A palavra vai falar assim, Natan, que os campos estão brancos. Os campos estão prontos, Sara. Quantas vezes você chorou sozinho na sua casa? E eu lembro que quando eu era criança, o maior medo que eu tinha era de morrer. Sabe por quê? Porque eu pensava, eu vou ficar sozinho naquele túmulo. Até o dia, Eduardo, que eu abri a Bíblia e a palavra do Senhor falava assim para mim naquele dia: filho, ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Eu quero declarar para você de novo. Eu quero declarar: ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do
quero que um dia você, por favor, você quer ver um negócio na prática? Você quer ver um negócio na prática? Sai do seu lugar e procura uma pessoa para você abraçar ela. Só abraçar. Muitas das vezes, irmãos, a gente só precisa de um abraço para a gente se sentir um pouquinho mais vivo. Mas abraça ao ponto de você sentir o coração dessa outra pessoa. E se preciso for, desconjunte ela. Aleluia! Desconjunte, fica abraçado aí, fica abraçado aí. Chora com ela. Chore com ela. E ressuscita aí nessa noite. Ressuscita aí nessa noite. Sonhos que foram embora, os planos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Deixa Deus te usar aí, Ezequiel. Os sonhos que foram embora, os planos que se perderam, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui nessa noite. Restitui. Aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peça, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Quebre as barreiras agora, vamos! Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo. Receba a vida, receba a vida, receba a vida. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Senhor meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que todas as bênçãos que existem nessa Bíblia caia sobre nós nessa noite. Eu declaro que a visão de Ezequiel se cumpra na nossa vida nessa noite. Que nós voltaremos, viveremos, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós viveremos. Eu declaro cura sobre nós. Eu declaro a vitória sobre nós. Eu creio que Deus está fazendo algo novo nessa noite sobre nós. Escuta, e nós vamos contar até 3. E todas as bênçãos que eu falar no 3, você vai pegar ela. Você vai pegar ela e vai pôr na sua cabeça. Amém? Vamos lá. E eu declaro vida sobre a sua vida. 1. Eu declaro saúde sobre o seu corpo. 2. E eu declaro vitória sobre a sua casa. 3. Agora escuta, nós vamos contar até 3. E todas as tentativas de Satanás você vai pegar enquanto eu estiver contando.
No 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima, porque o Senhor é o Deus da vida. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos lá. 1. Eu declaro que toda maldição sobre a sua vida cai por terra nessa noite. 2. Eu creio que tudo aquilo que fizeram contra você não prosperará. 2,5. Toda praga rogada contra você e sua casa é destruída agora. 3. Eu declaro que tudo aquilo que forjaram contra você não subsistirá. A sua família terá muito orgulho de você e você vai dar certo. Pega isso daí, joga no chão, pisa e dá um berro para o Senhor agora. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Santo Espírito, aleluia. desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. incendeia, incendeia. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Se você crê nessa palavra, bata a palma para Jesus aí bem forte. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Quem recebe todas as promessas do Senhor essa noite? Feche seus olhos. Grandíssimo Deus, Altíssimo Pai, agradecemos a Ti, Pai, pela Tua presença palpável, por nós podermos sentir Teu Espírito Santo ressuscitando, Pai, nos trazendo de volta à vida, Pai, nos trazendo o fôlego novo, Pai, nos trazendo sonhos novos, Pai, nos trazendo chamados e propósitos, Pai, direcionados, Pai, para a Tua obra, para a Tua promessa, para a Tua honra e para a Tua glória. Pode escutar um aleluia? Glória a Deus. Coloque sua mão direita sobre a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: domingo, culto de batismo. Glória a Deus, vai ser poderoso. Quem ainda não deu seu nome para batizar ou para se membrar nas Pedras Vivas, procura eu e a pastora Carol, que nós iremos auxiliar você. Uma salva de palmas para Jesus. Cumprimente 2, 3 pessoas, declare sobre a vida dela. Em nome de Jesus, boa semana. Amém.